Olá, deusas e deuses da área da beleza, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E hoje eu quero mostrar para vocês esse atendimento super especial. Uma cliente que mora na Alemanha e veio para o Brasil e escolheu o salão para buscar um corte especializado e personalizado. Vamos conversar um pouco sobre a história do cabelo dela e a gente definir entender melhor os desafios do cabelo crespo quando usamos a tesoura de desbaste e como o meu método curvas em linhas e ângulos fez total diferença no resultado final. Então vamos lá, vem comigo. Durante a avaliação eu percebi que ela já tinha passado por um corte com o uso de tesoura de desbaste. E isso comprometeu muito o volume natural do cabelo dela. Deixou vários fios curtos próximos à raiz e criou uma diferença na densidade nas áreas da cabeça. Além disso, eu identifiquei um alto nível de porosidade e diferença de textura também para o cabelo dela. Então, desenhei um plano de corte onde eu decidi trabalhar com as divisões e linhas diagonais para criar um formato que respeitasse a estrutura natural do cabelo dela. Comecei construindo a base do perímetro a 0 grau numa horizontal, o que é essencial para criar uma base sólida. Fiz o corte a seco para valorizar a estrutura real desse cabelo. A técnica de movimentos em garra com as mãos serve para a gente poder garantir uma distribuição uniforme dos fios e assim mantendo as mãos, a tesoura e a postura do corpo também em harmonia com as áreas da cabeça onde a gente está trabalhando em cada momento do corte. E assim é possível a gente prestar atenção em cada detalhe durante esse corte. A gente consegue perceber as áreas que têm mechas com menor comprimento, a gente consegue identificar a diferença de textura, áreas onde na verdade a gente precisa eliminar menos do comprimento e as áreas que a gente precisa trabalhar mais. Uma dica super importante que eu já deixo aqui para vocês, no corte a seco, nunca trabalhe o cabelo da sua cliente se ela estiver, por exemplo, com uma texturização, twist ou dedo liso. Isso vai maquiar o resultado do cabelo. Vou seguindo com esse movimento, com minhas mãos em garra, vou soltando e agora nas próximas sessões eu vou trabalhar essas mechas a 45 graus para analisar a curvatura e eliminar os excessos. Como ela não queria perder o comprimento, eu mantive um foco no controle das camadas. E assim, eu uso o meu método curvas em linhas e ângulos exatamente para trabalhar de acordo com os pontos de partida. Quando a cliente fala que não quer perder o comprimento ou o que ela tem medo no resultado final, eu consigo identificar porque eu analiso as particularidades do cabelo e os pontos de partida. No meu curso online, você tem a oportunidade de identificar, aprender quais são os pontos de partida com muito detalhe e também as particularidades do cabelo com curvatura e do cabelo afro. E é super importante porque a gente tem muito mais segurança na hora de personalizar o corte para nossa cliente. Porque nós vamos trabalhar exatamente dentro das suas características que são muito particulares do cabelo de cada cliente. Cada cabelo conta uma história e quando a gente identifica essa história associando as particularidades e os pontos de partida, não tem como errar. A gente não tem surpresas no final. Temos uma expectativa muito alinhada com a realidade do que a nossa cliente está buscando. E assim eu vou seguindo nessa construção, trabalhando mecha a mecha em pivô, vou seguindo essa sequência e vou para as próximas camadas. Assim
Observa, eu tenho um mapeamento em cada seção que eu estou trabalhando. Na parte superior, onde a curvatura foi comprometida, eu precisei diminuir as camadas e assim remover o peso. E nessa região, os fios estavam bastante desfiados, com menor densidade no comprimento e pontas e maior densidade na raiz. Então é super importante a gente trabalhar essa construção do corte, camada a camada, principalmente quando a gente pega situações como essa. Assim, a gente tem um trabalho muito mais cuidadoso, um trabalho bem mais detalhado e a gente acaba tendo muito mais segurança durante o processo de corte, porque a gente trabalha sem se deparar com surpresas. Essa divisão ajuda você a fazer esse mapeamento durante o corte. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Aproveita para compartilhar com aquela sua amiga cabeleireira, aquele seu amigo cabeleireiro que gostaria de se especializar em cabelos crespos, cacheados e ondulados, conhecer esse universo do mundo dos cabelos crespos, onde a gente tem tanto a aprender e a gente pode construir, sim, resultados extremamente personalizados, onde as nossas clientes ficam sempre muito felizes com cada resultado. E se você tem vontade de se especializar, ter mais conhecimento, ter mais segurança, poder se tornar uma referência na sua cidade, é super importante que você saiba que o meu método pode te ajudar nessa construção. E conseguir identificar, por exemplo, quando você se depara com essas particularidades. Aqui eu me deparo com uma mecha super desfiada que estava gerando muito peso para o cabelo da cliente e também interferia na definição e no movimento, para que ela observasse as camadas, ela poder perceber o cabelo dela de fato com o formato, que era o que ela não conseguia identificar. Então aqui eu começo a soltar mecha a mecha, observa sempre esse meu movimento, vou soltando cada camada, consigo identificar o que está gerando peso, os fios que estão em menores comprimentos, porque isso também interfere. E tem um detalhe, observe esse movimento que eu estou fazendo e eu sempre pergunto para a cliente se esse movimento está incomodando, né? Se ela está sentindo algum incômodo no couro cabeludo, se tem alguma sensibilidade. É super importante a gente se preocupar do bem-estar da cliente. E eu vou seguindo aqui com a modelagem do corte a seco, vou trabalhando todo esse setor, trazendo essas camadas, ou eu faço a modelagem livre, ou eu separo a mecha para ter mais precisão e continuo trabalhando com esse posicionamento. Estou trabalhando numa diagonal A45 e elimino aqui, ó, só os excessos. Nessa parte onde eu estou trabalhando, mesmo tendo as mechinhas desfiadas, eu identifiquei que ela ainda tinha curvatura em algumas partes, que a curvatura não estava totalmente comprometida, como a área do topo. Então, nessa região, eu tive o cuidado de tirar menos, apenas o excesso. Porque quando lavar esse cabelo e finalizar, eu tinha certeza que aqui essa curvatura ela ia aparecer, se acentuar e assim não ter um efeito contrário àquilo que eu estava esperando. Então vou seguindo, fazendo aqui essas últimas camadas para chegar nas camadas do topo, onde eu tenho realmente toda a estrutura de curvatura comprometida. Vou fazendo esse processo de finalização, removendo apenas o necessário. Essa forma de divisão você também pode trabalhar em um cabelo ondulado, um cabelo crespo. Aqui esse cabelo ele tem dois tipos de curvatura e textura, mas também porque houve aí uma interferência externa para isso.
tá? Mas esse tipo de divisão, esse posicionamento das mãos, do corpo, pode ser trabalhado também no corte a seco e um cabelo, por exemplo, um cabelo ondulado. O que você vai precisar analisar antes é como está essa estrutura antes de você começar o corte. Isso é fundamental, deusas. Não esquece de fazer essa avaliação minuciosa que vai fazer toda a diferença quando você estiver nesse processo de construção. Lá no meu curso online com o método curvas e linhas e ângulos, eu trabalho todas essas questões. Como você fazer uma avaliação, como você pode também identificar os pontos de partida, as particularidades do cabelo, e tem alguns bônus super importantes lá, super interessantes, onde um deles é o que você não cometer com relação ao corte em cabelos crespos e cacheados. Os 10 erros mais cometidos, que foi que ao longo dos anos eu fui identificando, e eu fiz isso para facilitar a tua vida, selecionando essas informações para que você possa ser mais assertiva na construção dos teus cortes, para que você tenha esse alinhamento de expectativas com o teu cliente. E assim eu vou seguindo, fazendo uma limpeza bem suave. Observa o posicionamento da minha tesoura, onde eu só vou eliminando apenas o necessário. Agora, vou trabalhar aqui no topo, né? Observando através de uma mecha central, eu vou identificando aqui que justamente é a área mais sensibilizada, onde eu tenho aqui a estrutura muito comprometida. E eu precisei escolher uma linha de ângulo para trabalhar, para não comprometer tanto a parte frontal, porque ela não queria ficar com uma franja muito curta. Ela ainda vai precisar prender o cabelo dela. A gente precisa lembrar também de entender como é a rotina da nossa cliente, como ela usa o cabelo. Então, estou apresentando aqui para minha cliente os fios mais curtos que ela tem. Então, vou trabalhar com essa mecha central, usando uma linha diagonal para trás, no ângulo de 45 graus, de acordo com a curvatura da cabeça. E assim, eu vou definir o tamanho das camadas, para só então eu poder fazer essa conexão das laterais com o topo. Então, vou fazer essa divisão numa vertical e aqui eu vou distribuindo os fios e vou fazendo esse posicionamento a 90 graus e vou trabalhando essas mechas em pivô, respeitando o formato da cabeça. Então, vou fazendo toda essa construção, a gente já vai percebendo que a gente tem uma melhor distribuição das camadas. Dá para observar a mecha guia e remover exatamente o excesso, remover o necessário para que ela tenha uma leve graduação e não perca o comprimento, que para ela era tão importante, manter o comprimento, e também não queria mechas muito curtas, até porque ela vai precisar fazer esse corte com um período de aproximadamente 4 meses. Aqui, como ela não estava se sentindo confortável para deixar o cabelo tão curto e tirar toda a parte desfiada, ela optou por fazer esse corte parcial e assim, aos poucos, ela conseguir ter o cabelo dela mais estruturado, um cabelo mais preparado e pronto para o que ela gostaria de usar no dia a dia. Então, sempre observando aqui, a mecha guia, posicionamento da mão e da tesoura, para não ter surpresas no final. Quando a gente trabalha com a mecha guia, a gente trabalha o desenho do cabelo, toda essa estrutura de camadas de forma muito mais assertiva, porque nós estamos seguindo com tudo em equilíbrio. Posicionamento da mão, o posicionamento da tesoura, o posicionamento do nosso corpo e a área em que nós estamos trabalhando.
Então, eu estou aqui nas últimas mechas finais aqui do topo, para que a gente possa seguir com a finalização e ver esse resultado final, para poder ter um resultado harmônico e a gente entender, né, ver tudo que foi alinhado com a cliente. E aí, o que é que vocês acharam desse processo? Me contem aqui nos comentários, eu adoro saber, ver os comentários de vocês e saber de onde vocês são. Não deixem de curtir, de compartilhar o método Curvas em Linhas e Ângulos, que é pensado especialmente para as crespas, cacheadas e onduladas, né, as profissionais da área da beleza que querem despertar um novo olhar. Então, até a próxima aula!